animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva para uma super revisão com 100 questões focadas na FGV. Então, a nossa revisão final, ela vai contemplar tudo que a sua banca tem o hábito de cobrar. Nós vamos ver tipos de adjetivo. Se o adjetivo é de relação, se o adjetivo é um adjetivo de caracterização, de qualidade, de estado, vamos estudar isso tudo. Se esse termo aqui indica posse, se essa preposição é nocional ou relacional, se eu devo estruturar uma sequência com paralelismo sintático ou não, uma ambiguidade, emprego de pronome relativo. Meu filho, tudo o que a FGV tem o hábito de cobrar, eu mapeei para você e vou ao longo dessas próximas 10 aulas, essa é a primeira de um conjunto de 10, tá? Ao longo das nossas próximas aulas, trabalhar com vocês a título de revisão. Então, o mais importante você precisa ter um conhecimento pregresso para acompanhar as aulas, ter uma noção teórica, não tem jeito, caí de paraquedas aqui, vou aprender a partir da revisão final, não tem muito jeito, mas tendo uma noção, aqui você vai entender melhor o perfil da sua banca e, principalmente, se conectar nesta reta final com o que a banca mais cobra, beleza? Então, bora lá para a nossa revisão final com foco na FGV. Bom, começo com uma questão de adjetivo. Então, tô lá pensando, olha, os adjetivos podem representar estados, qualidades, características e relações. Na hora que falou isso aqui, você pensou assim, ixi, estados. Bom, primeira coisa que você sabe do estado é que é algo temporário. Então, quando você pensa em qualidade, é algo subjetivo, que depende de opinião. Então, aqui, ó, grau elevado de subjetividade. Opinião. Quando você pensa em característica, é exatamente o contrário. Gente, que cor que é meu esmalte? Vermelho. Esmalte vermelho. Não há um grau de subjetividade nessa informação. Agora, Flávia é linda. Aí há um grau de subjetividade. Pequeno, né, gente? Mas há um grau de subjetividade. Porque algumas pessoas podem me achar bonita e outras não, né? Natural, e isso faz parte da vida, não vou chorar por causa disso. Bom, então, no caso de característica, a gente tem aqui, ó, cor, por exemplo, vai entrar no rol das características. E, no caso, bonito ou feio, vai ser um adjetivo de qualidade, porque vai exprimir um grau elevado de subjetividade. Então, característica, não há grau de subjetividade, ou ele é o menor possível. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, assim, ó, ela é baixa. A gente pode até pensar assim, eu não acho que ela é tão baixa, mas ser alto ou ser baixo depende de uma média na nossa sociedade. Então, se a média é ter 1,65 m para mulher, realmente eu sou baixa, porque eu tenho menos de 1,65 m. Flávia, quanto? Não, vamos ficar na surpresa, porque você só assiste a aula me vendo aqui da cintura para cima, então não preciso revelar que eu sou uma mini pessoa, é desnecessário. Então, nesse caso aqui, das características, eu tenho um grau muito baixo de subjetividade. E aí nós vamos nessa reta final, né, fazer um mapeamento de tudo que a FGV mais cobra também. Aqui, ó, já deixei aqui, nós vamos fazendo fichas. Já pegou aí, ó? Eu quero você com uma folha assim, ó, sempre assim, meio A4, e aí vai fazer suas fichas. Folha de rascunho de preferência, para você não ficar poluindo a natureza, tá? Falar, posso fazer no tablet? Pode, do jeito que você achar melhor, mas vai fazer suas revisões. E um adjetivo de relação é aquele que vai especificar tipo, origem, nacionalidade. Então, a primeira coisa que eu sei é que ele não admite intensificador. Ele é brasileiro. Não tem ele ser muito ou pouco brasileiro. Ou ele é brasileiro ou ele não é. É ou não é. Não existe como eu intensificar isso aqui. Então, não admite intensificador. Eu não posso falar ele é muito brasileiro, tá? Esse adjetivo de relação vem de um substantivo.
Então, quando eu falo ele é brasileiro, isso aqui, ó, equivale a ele é do Brasil. Então, eu tenho aqui uma base que é o quê? O substantivo. Então, não admite intensificador, vem de um substantivo, e aí a gente já tem algumas noções. Então, a relação, eu estou especificando tipo, origem, pode ser nacionalidade, naturalidade, e outras abordagens que vão seguir isso aqui. Não admitir intensificador e vir de um substantivo. Bom, antes da gente marcar, porque nós vamos ter duas questões acerca disso, vamos para a nossa revisão, porque eu acho que assim você vai acabar entendendo melhor essa dinâmica. Vou colocar na tela cheia para a gente fazer uma super e linda ficha de adjetivo, beleza? Então, vamos fazer aqui uma super linda ficha de adjetivo aqui para vocês. Adjetivos. Mais especificamente, eu quero os tipos. Então, de estado. Aí eu tenho de qualidade, pensando nos nomes que a própria FGV trabalha, tá? De característica e de relação. Então, ao longo das nossas aulas de revisão, nós vamos fazendo isso aqui. De estado, gente, tudo o que é passageiro. Vou colocar exemplos, claro, tá, gente? Então, indica uma mudança, é momentâneo. Pode ou foi alterado. Então, vamos supor que eu colocasse assim, pessoa doente. Ela pode estar doente hoje, amanhã ela pode estar saudável, tá? Vou fazer uma setinha assim, vai ficar mais bonito o nosso esquema. Vou dar exemplos, então vamos pensar em exemplos aqui, tá? Eu falo, por exemplo, assim, dia chuvoso, pessoa doente, mar calmo. Hoje o mar tá calmo, amanhã ele pode estar o quê? Bravo. Hoje a pessoa está doente, amanhã ela pode estar saudável. O dia está chuvoso, amanhã ele pode estar ensolarado. E aí, ó, você pode ir colocando assim, só para você entender a lógica aqui, ó. Tá vendo? Que isso aqui quer dizer, pode mudar. Bom, o que é um adjetivo que indica ou designa qualidade? É um atributo pessoal, então trata-se de atributos. Aqui vai ficar no singular mesmo, né? Trata-se de atributos pessoais. Então, a gente fala o seguinte, que ele está carregado de subjetividade, né? Então, trata-se de atributos pessoais carregados de subjetividade. Então, quando a gente pensa nisso aqui, nós estamos pensando em atributos pessoais carregados de subjetividade, pensando nessa lógica de tempo aqui, tá? Aí, exemplo de atributos pessoais carregados de subjetividade. Eu posso falar que uma coisa é cara, uma coisa é barata, bonita, feia. Então, eu posso falar assim que é uma pessoa bonita ou feia. Eu posso falar que é um carro caro ou barato, porque o caro ou barato, gente, ele vai depender até do poder aquisitivo, né? Aí eu apaguei um pedacinho, eu conserto, trato de atributos pessoais carregados. Então, caro ou barato, eu posso, por exemplo, falar que é um homem elegante, ou posso falar que é um homem, sei lá, medíocre. Então, posso trabalhar
qualquer dicotomia dessas aqui, que é qualidade, característica, tá? Então, aqui é algo que passa, aqui não é algo que passa, mas é algo que trata de atributos pessoais carregados de subjetividade, mas não vai ter essa marca temporal. O adjetivo de característica, por sua vez, refere-se àquilo que é. Então, refere-se a uma objetividade. Amanhã eu vou até ver se eu faço um post sobre isso aqui, que eu acho que pode ajudar. Então, refere-se a uma objetividade. Trata-se de algo independente do observador. Então, minha unha é vermelha independentemente do observador. Não haverá uma dicotomia, tá? Então, nesse caso, eu falo unha vermelha. Eu falo casa antiga. Ô, Flávia, mas se eu penso na casa antiga, eu não posso, por exemplo, supor que essa casa ela é nova, dependendo do meu olhar? Não, gente, no fundo isso não existe. Se a casa é antiga, ela é antiga para todo mundo. Por isso que eu gosto de colocar que o grau de subjetividade é baixo. Eu não gosto de falar que é nulo, não. Por quê? Porque a gente tende a querer opinar sobre essas coisas, mas no fundo não há opinião. No fundo, é antiga ou é nova. É baixo ou é alto. A gente pode relativizar. Agora, bonito e feio vai depender o quê? Do seu juízo de valor, da sua concepção de beleza, tá? Bom, um adjetivo de relação, aí a gente já sabe o seguinte, esse adjetivo de relação, ele exprime uma relação entre o substantivo e, na verdade, um outro substantivo, tá? E seu determinante que vem de outro substantivo. Uma das características mais importantes é que ele não apresenta possibilidade de intensidade. Aqui, ó, eu posso dizer que, em geral, vai indicar o quê? Nacionalidade, profissão, raça, profissão. O que mais que a gente pode pensar? Marca, tipo. Vou fazer menorzinho só para caber pelo menos marca e tipo. Tá na tela cheia, vocês estão enxergando. Ah, Flávia, e exemplo desses adjetivos de relação? Eu falo, por exemplo, homem alemão, da Alemanha, beleza? Então, eu penso homem alemão. Eu falo médico neurologista. Do tipo neurologista ou um subtipo, eu falo pessoa luso-brasileira. Eu vou usar assim, ó, tênis, Adidas. Aí é da marca o quê? Adidas. Então, nesse caso aqui, é um adjetivo que de relação, pensando em marcas, subtipos. Então, eu já sei aqui agora a teoria que embasa essa base da FGV. Posso colocar aqui, gente? Isso aqui basicamente é só a FGV que cobra, tá? Então, é mais ou menos assim, enquanto as bancas estão cobrando crase, concordância, regência, a FGV está lá no adjetivo de estado, bonitinho, de qualidade, de característica e no adjetivo de relação. Olha que beleza. Já tendo essa noção, a próxima questão também é disso, a número 2. Eu já coloquei duas para a gente realmente testar esse conhecimento e ver se deu certo. Se você conseguiu entender o que eu estou explicando aqui acerca dos adjetivos. A primeira coisa que eu diria é o seguinte, grife todos,
tá? Então, aqui, ó, os adjetivos podem representar estados, qualidades, características e relação. Assinale a frase abaixo que mostra um tipo diferente dos demais. Então, se ela ainda pedisse assim, qual que é de relação, qual que é de qualidade, ficaria mais fácil. Mas, na maioria das vezes, ela pede assim, qual que é um tipo diferente dos demais. Respira. Ninguém é sério quando tem 17 anos. Eu nem olho antes, nem dou um tipo antes de olhar todos. Quando se é jovem, as manhãs são triunfantes, beleza? A insanidade é hereditária. Aqui, ó, tem um outro aqui. Quando se é jovem, um jovem, né, uma pessoa jovem, aqui, aqui o se é jovem tem um sujeito indeterminado, né? Quando se é jovem, quando se é uma pessoa jovem, o sujeito está indeterminado. Você pode pegá-las de seus filhos, aí não tem nada. Esta idade é inocente. Sua ingenuidade é substantivo, tá? Não altera a simples verdade. Verdade simples. De todos os presentes da natureza, qual é mais doce para o homem do que a criança? Presentes da natureza, né? Eu estou perguntando de todos os presentes, qual é mais doce do que a criança? Bom, o que eu faria nesse caso? Analisei os meus adjetivos. Primeiro, marquei esses adjetivos e eu quero o mais diferente. A outra coisa que eu vou te dizer é o seguinte: este é sempre o mais diferente. Se por acaso eu tiver esses três aqui, ó, um de estado, ou de qualidade, ou de característica, ele se opõe ao adjetivo de relação. Mas por quê? Por que esse é o mais diferente? Porque esse é o único que não admite o quê? Intensificador. Então, dentro de uma categoria, a gente ainda fala que os de estado, qualidade, característica, eles vão identificar uma visão acerca do elemento qualificado. E no caso do de relação, ele vai relacionar esse elemento. Então, esses daqui vão restringir por meio de qualidade, característica ou estado. Todo adjetivo restringe, né? E esse daqui vai estabelecer relação. E esse é o único que não admite intensificador. Se ele é o único que não admite, ele já tem uma diferença em relação aos outros, tá? Aqui, ó, eu posso pensar mar calmo, mar calmíssimo. Pessoa feia, feíssima, beleza? Quando eu penso em unha vermelha, vermelhíssima, antiguíssima. No caso, brasileiro, eu não vou fazer brasileiríssimo, apesar de existir a música brasileiríssima, tá? Mas aí são coisas diferentes. Bom, ninguém é sério, eu posso pensar que isso é um estado transitório, quando se tem 17 anos. Até porque, ó, depois dos 17, a pessoa que era séria, ela vai passar a ter uma outra, o quê? Qualidade. Então, eu posso pensar assim, sério ou não sério, pensando em estado e transitoriedade, e posso pensar também em subjetividade. Qualifiquei a pessoa como séria ou não séria. Quando se é jovem, as manhãs são triunfantes. Então, aqui ele ainda condicionou ao tempo. Ó. Quando se é jovem, então quer dizer, se você for velho, as manhãs não serão mais o que? Triunfantes. Então, ainda existe uma passagem aqui, tá? A idade é inocente. Então, aqui ele também qualificou, caracterizou a idade. Eu pulei a letra C, tá? Que tá, a insanidade é hereditária. Vem por meio de herança. É herdada. Então, nesse caso, a insanidade é hereditária, quer dizer que ela vem por meio de herança, beleza? Então, neste caso, eu estou especificando que ela vem por meio de herança.
Esta idade é inocente. Então, se é esta idade, quer dizer que uma outra idade pode não ser o quê? Inocente. Esta é inocente. Aqui, ó, ninguém é sério quando se tem 16 anos. Esta idade é inocente. Outra nem sempre. Sua ingenuidade não altera nem a simples verdade. Uma verdade que é simplória. Aí é mais subjetivo esse daqui. De todos os presentes na natureza, qual é mais doce para o homem do que a criança? Então, ele está falando que a criança é o mais doce dos presentes. Então, vou começar aqui, ó. Esse. Vou pegar um roxinho. É de qualidade. A simples verdade quer dizer uma verdade o quê, gente? Evidente, não é isso? Então, esse daqui. Tá entre a qualidade, né? A verdade que é evidente. Aqui, ó, esta idade é inocente. Eu posso pensar em qualidade. Posso pensar aqui também que existe um espaço para a gente pensar que esta é inocente, outra não tanto. Ninguém é sério. Existe aqui uma relação de qualidade. Aí eu tenho, quando se é jovem, aí a ideia de jovem já não é tanto de qualidade, está mais ligada à característica. As manhãs são triunfantes, qualidade. E o que acontece? A insanidade é hereditária, quer dizer que ela vem por meio de herança, é herdada. Então, neste caso, você tem um adjetivo de relação. Ela é herdada. Então, ela vem por meio de o quê? Herança. Então, quando você fala que ela é hereditária, quer dizer, de onde ela vem, é origem. Você entender que isso aqui é relação, é porque estabelece uma origem, ó. Tipo, origem, nacionalidade, naturalidade. Então, a insanidade é hereditária. Qual é a origem da insanidade? A origem da insanidade é uma herança genética. Então, genética já é por minha conta, tá? Porque a gente falou aqui que é hereditária, a gente está pensando aqui hereditariedade num plano já genético, mas não está escrito isso, não. Então, gente, o que nós temos aqui? Origem. E a resposta adequada é a letra C, de continuarei estudando, sabendo que os adjetivos de relação são os mais específicos de todos, porque eles não admitem o quê? Intensificador. Já os outros três tipos admitem intensificador. Então, a FGV, ela costuma fazer um contraste entre todos esses tipos e esse daqui. Tá? Então, observando, aqui tem mais característica, mas eu tenho qualidade, qualidade, qualidade. Aqui a gente pode pensar que esta idade é inocente, em outra não, beleza? Mas a gente tem qualidade, então posso tirar esse estado aqui. Aqui qualidade, e a melhor resposta, letra o quê? C, de continuarei estudando. E para isso, a gente passa pela teoria aqui, que você resumiu, e vai para outra questão, porque indo para outra questão, você tem como sedimentar um pouco mais esse conhecimento, que não é fácil, que não é simples, mas que tem que ser apreendido em alguma medida, né? Os adjetivos podem representar estados, qualidades, características e relação. Na hora que falou aqui, ó, relação, pensei a mesma coisa. Não aceita intensidade. Vai indicar tipo, origem, nacionalidade, reticências, vem de substantivo. Eu estou mais preocupada com isso daqui, beleza? Mas eu já sei aqui que esse é objetivo, esse é subjetivo e esse daqui é temporário. Aqui, ó.
bom de fazer questões é que a gente vai reduzindo as palavras. E aí a gente já sabe que tem que dar uma ênfase para esse daqui. E ela pediu a mesma coisa. Eu quero um adjetivo diferente dos demais. Como eu começo essas questões? Eu começo marcando os meus adjetivos, tá? Ó, em questão de árvores genealógicas, bom, isso está mais para tipo, é o tipo de árvore, né? Então é um conceito específico, árvore genealógica de genealogia. Então, beleza, marquei e tô pensando assim, na minha cabeça eu já pensei assim, isso aqui eu acho que é tipo. Já deixei mais ou menos assim, tá? É mais seguro andar pelos ramos que se aprofundar o quê? Nas raízes. Bom, eu tenho um outro adjetivo aqui, uma falha que eu vejo nessas questões da FGV é que ela deveria marcar o adjetivo que efetivamente ela quer. Entre eu achar que ela deve marcar e ela efetivamente marcar, é um buraco, né, gente? Porque ela marca se ela bem entender. Mas eu vi aqui o seguro, deixei ele aqui. O problema com as crianças é que elas não são retornáveis. Bom, não são retornáveis, não são de retorno ou não voltam com retorno. É o tipo de criança, ó. De novo, eu tenho tipo. Eu tenho só que com criança é mais complicado, né? Mas eu tenho refrigerante ou embalagem retornável, que seria o ideal. Que aqui, ó, dá para você perceber claramente que é o tipo de embalagem. E o que ele está fazendo, apesar de ser uma ironia, ele está dizendo que as crianças não são retornáveis, elas não são do tipo retornável. Então, faz sentido. Até a criança completar 1 ano, ela é incapaz de pecar. Incapaz sem o quê? Capacidade. Então, a mesma coisa, quando eu falo pessoa incapaz, é um tipo de pessoa. É uma pessoa sem capacidade. Olha aí, a base do vem do substantivo. Embalagem retornável com retorno, o retorno, né? Então, pessoa incapaz é um tipo, é uma categoria de pessoas. Inclusive, por exemplo, a gente pode taxar uma pessoa de incapaz perante a lei. Então, é uma categoria, tá? A criança até completar 1 ano é incapaz de pecar. Então, nesse caso, é sem capacidade, é pessoa incapaz. Então, também estou designando o quê? Tipo. Eu tive uma grande vantagem que meus filhos não tiveram. Nasci pobre. Eu tenho 2 adjetivos aqui, ó, grande vantagem e nasci pobre. Vamos pensar. Apesar de a gente poder pensar nesse pobre aqui, numa estrutura fora do adjetivo, mas é isso aqui, ó. Eu nasci paupérrimo, nós nascemos pobres. Isso é adjetivo e varia, tá? Então eu tenho tanto grande vantagem quanto pobre como adjetivos aqui. Bom, eu nasci pobre não é eu nasci da pobreza, então não tem uma relação com o substantivo. Aqui, ó, uma vantagem grande é um intensificador. Isso aqui já é um intensificador, uma grande vantagem. A gente está pensando aqui num grau. Esse é substantivo, né? Ele é um identificador. É o grau aumentativo em relação ao substantivo, tá? Grande vantagem, uma vantagem enorme. Então, pensando nisso aqui. Eu nasci pobre, eu já consigo fazer isso aqui, ó. Muito pobre, paupérrimo. Então, nesse caso, eu já consigo fazer isso aqui. Grande já é um índice de aumentativo, que está designando o quê? Vantagem, uma vantagem enorme. Afinal, o que é Deus? Uma eterna criança. Uma criança da eternidade brincando eternamente no jardim eterno. Jardim da eternidade é o lugar do jardim, né? E criança eterna é uma criança da eternidade.
essa daqui era basicamente o contrário da outra que a gente fez, e é por isso que eu peguei essas duas. O que eu vou ter? A resposta vai ser a letra D, de Deus ajuda menino que o quê? Estuda. Então, eu tive uma grande vantagem. Grande, tá no nível do subjetivo, beleza? Eu posso até, dependendo da situação, pensar assim, é uma vantagem grande, então vai ser objetivo. Mas aqui a gente está nesse nível, e a gente já sabe que a maior cisão é essa daqui, porque ela não aceita o quê? Intensidade. Mas eu vou considerar isso aqui como subjetivo, tá? Porque ser grande ou pequena vantagem, então é no nível da qualidade. E eu nasci pobre, também é no nível da qualidade, porque o que é pobreza? Depende da sua referência. Ah, Flávia, mas eu não posso pensar que existe uma zona que a gente fala assim, é a zona da pobreza? Beleza, se você pensasse estado aqui ou estado aqui, que seria a grande vantagem também, não teria problema. E alguns adjetivos, eles vão esbarrar nessa transição, outros vão esbarrar nessa, mas não vão esbarrar nessa daqui, ó. Porque essa daqui é mais fácil de a gente categorizar. E a gente percebe que a FGV está preocupada com isso, com separar este tipo dos demais. Então, ó, não aceita intensidade, indica tipo, origem, nacionalidade, naturalidade, profissão. Então, a gente já tem uma categoria semântica para aquilo ali e ele vem do substantivo. Então, árvore genealógica, o tipo de árvore. Criança retornável, igual embalagem retornável, claro que você teria que fazer um esforço e ninguém está achando que é fácil. Só que não adianta a gente tampar o sol com a peneira. A gente está aqui para resolver problema. E o problema da FGV não é isso? A gente vai ter que fazer isso, tá? Criança incapaz, mesma coisa, sem capacidade, é uma categoria, pessoa incapaz, tá? E aqui, uma criança eterna, uma criança da eternidade, um jardim eterno, um jardim da eternidade. E a nossa melhor resposta vai ser isso daqui, ó. Eu nasci pobre e uma grande vantagem é o mais diferente, de modo que a nossa resposta vai ser letra D, de Deus ajuda menino que estuda e que faz exercício, porque nem com a teoria é fácil. Nem quando você olha a teoria é fácil, porque esses tipos aqui, em alguma medida, podem se tangenciar, tanto que nem todas as bancas trabalham com essa categoria. Mas, com esse tipo de categorização, tá? Mas a gente já tem em mente que o que a FGV quer é uma diferenciação normalmente entre esse primeiro grupo e esse grupo que não aceita intensificador, que vai indicar nacionalidade, raça, profissão, marca, tipo, e aí fica um pouco mais fácil de a gente conduzir. E é normalmente, porque eu já vi questão que pega de estado, tá? Separando estado de qualidade, característica, beleza, você vai fazendo, é o diferente. Flávia, eu quero mudar de banca. Temos opção, amigo? Não? Então vamos continuar, né? Que a gente está aqui é para vencer na vida. Já deixei outro quadrinho que eu vou precisar dele para agora. Ó, olha outra coisa que a FGV adora: cobrar preposição, que vai ser típica de adjunto adnominal, que é a preposição nocional. Essa preposição do adjunto adnominal é uma preposição que exprime carga semântica. Então, ela é nocional. E eu tenho uma preposição que é gramatical, também chamada de relacional, pela própria FGV, tá? Então, preposição relacional é aquela que vai estar em termos sintáticos que exigem preposição. Não é só no complemento nominal, não. Ela pode estar no objeto indireto também. Então, essa preposição gramatical ou relacional, ela é exigida pelo tipo de complemento. Dito isso, vou deixar a nossa questão de molho e vou para cá. Ficha, porque você está inspirado. Preposições. Primeiro você pensou, ante, até, após.
contra, de, desde, em, entre, por, per, para, perante, sem, sob, sobre, traz. Deixa eu ver se tem 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, primeiro você pensou nas preposições. Como é que chama isso aqui, gente? Preposição como essencial. Você tem que identificar, né? Beleza. Aí, você pensou agora na FGV. Falou, ai, a minha amada, o que é que ela cobra? A sua amada. E as gramáticas também fazem isso, só que a FGV é que tem o hábito de cobrar. A sua amada faz uma dicotomia entre preposição nocional, então, nocionais, e relacionais. Relacionais também chamadas de gramaticais, tá? Mesma coisa. Então, preposições nocionais ou relacionais. As preposições nocionais não são exigidas por um termo regente. Em geral, tudo é em geral, tá? Aparecem em adjuntos, tanto adjuntos adverbiais quanto adnominais. Adnominais, tá? As preposições relacionais, por outro modo, são exigidas por um termo regente. Então, elas se relacionam com a regência. Em geral, elas vão aparecer em termos obrigatoriamente preposicionados. Então, em geral, aparecem em complementos nominais e em objetos indiretos. Ô, Flávia, mas tem certos adjuntos que exigem preposição. E aí vem para o lado de cá. Por isso que é tudo em o quê? Geral. Então, depende do que a gente está avaliando de fato, tá? Então, não tem uma receita, como é que fala? Decora esse que dá certo, quem dera, tá? Bom, nocionais. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, a casa. Casa é um substantivo concreto de Pedro. É bonita. Beleza? Então, a casa de Pedro é bonita. Ó, eu vou usar mais, ó. A instrução de Pedro quer dizer que o Pedro deu a instrução. A instrução de Pedro foi acolhida. Pedro deu a instrução. Então, aqui, ó, é adjunto adnominal, porque o termo é agente. Vocês lembram disso? Quando tem adjunto adnominal, o termo é agente. E quando tem complemento nominal, o termo é paciente. Beleza? Agora, vamos supor que eu tivesse assim. A crítica a Pedro foi acolhida. Então, se eu falo a crítica a Pedro, o Pedro criticou ou ele foi criticado? Gente, a crítica a Pedro quer dizer que ele foi o quê? Criticado. Então, Pedro foi criticado. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, referiu-se a Pedro. Pedro, objeto indireto. A questão, ela pode falar só nocional ou relacional, ou ela pode ser específica, igual a que a gente está vendo aqui, que ela já trouxe parâmetros de função sintática. Então, ó,
Nocionais não são exigidas pelo termo regente e as relacionais são exigidas. Logo, no fundo, você está estudando a análise o quê? Sintática, que o menino acha que não está caindo na análise sintática na FGV. Está caindo, amigo, só que de outro jeito. Então, aqui, ó, isso é uma questão que envolve a análise sintática sempre. Sempre, 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 tá? Então, quando eu penso nessas questões aqui, elas vão cobrar componente de análise sintática. Bom, aí agora vamos para a nossa análise sintática que você está preparado, ó. Primeira coisa, eu vi que controle era substantivo abstrato. Eu vi que realização era substantivo abstrato. Caminho, eu falei assim, pode ser um concreto, mas eu posso pensar num figurado, deixei ali. Construção, substantivo como, gente, abstrato. E coleção, pensei assim, vou pensar aqui se coleção faz sentido ser abstrato ou não. Deixei aqui, beleza? Então, eu já fui olhando os tipos de substantivos que eu tenho. Mas o que eu sei é que a minha questão trouxe adjunto adnominal e trouxe complemento nominal. Como eu só tenho substantivo, aqui eu sei que pode se referir a substantivo concreto ou substantivo abstrato, só que em sendo abstrato, eu preciso ter uma relação agente. E concreto não faz diferença. Aqui só pode ser substantivo como, gente, abstrato, concreto não entra. E a relação tem que ser uma relação como? Paciente. Então, eu já tinha uma ideia que o adjunto adnominal, desculpem, que o adjunto adnominal poderia se referir tanto a substantivo concreto quanto a substantivo abstrato e que tem uma relação agente, beleza? E que aqui, ó, substantivo abstrato, uma relação paciente. Aí eu fui olhar. O controle da natalidade. A natalidade é controlada. Aqui em casa não controlaram a natalidade, não. Por isso que eu virei vó. Pensa, gente, se eu tenho cara de vó. Escrevi até errado, tá vendo o nervo? Claro que eu estou feliz, né, gente? Mas, claro também que o juízo tá faltando, né? Então, o controle da natalidade, a natalidade é controlada. Eu tô vendo que é uma relação o quê? Passiva. Relação passiva. Comecei a olhar assim. O progresso é a realização de utopias. Utopias são o quê? Realizadas. Relação passiva. Aí, o caminho do progresso. Caminho do progresso, eu pensei assim, mas caminho não é um abstrato, mas eu consigo ver que o progresso caminha. Aqui, ó. O progresso caminha. O caminho do progresso quer dizer que o progresso faz o caminho. O caminho que o progresso faz, ele é agente. Então, o progresso caminha. Eu já estou vendo que é uma relação agente. É porque esse caminho não é, logicamente, uma estrada, né, gente? Então, ele é metafórico. A construção do amor é lenta e prazerosa. O amor é construído de forma lenta e prazerosa. Então, é uma relação passiva. Então, o amor é construído. A física é a única ciência. O resto é coleção de borboletas. As borboletas são o quê? Colecionadas. Bom, aí ele falou assim, ó, assinale a opção em que o termo sublinhado funciona como adjunto adnominal, que vai ter uma preposição nocional, e não complemento nominal, que vai ter uma preposição gramatical. É isso aqui. O progresso caminha, porque nesse caso eu tenho uma relação o quê? Gente, o caminho do progresso é o caminho que o progresso faz.
é o caminho que o progresso tem. Então, ele é que tem o caminho, de modo que a nossa resposta vai ser a letra C, de com certeza vale a pena estudar complemento versus adjunto em se tratando de FGV, porque isso aqui despenca em prova. E vale a pena saber o que é uma preposição nocional e uma preposição relacional, porque às vezes a questão não é sobre complemento versus adjunto. E aqui foi, facilitou a vida. Ó. Adjunto se refere a substantivo concreto ou abstrato e tem uma relação agente. E o complemento nominal se refere a substantivo abstrato, vai ter uma relação que paciente. Ô Flávia, o complemento nominal também não pode completar adjetivos e advérbios? Pode, amigo, mas aqui, nessa questão, a primeira coisa que eu vi é que tudo era substantivo, por isso que eu nem coloquei isso aqui. Mas o complemento nominal pode se referir a substantivos abstratos, adjetivos e advérbios, sendo um termo obrigatoriamente preposicionado. Então, toda preposição que aparecer em um complemento nominal vai ser uma preposição de natureza gramatical, ok? Respirou, pensou, e a gente vai ver em outras listas, outras questões dessa, fica tranquilo. Nosso objetivo é revisar mesmo, então a gente vai ver isso aqui de novo, em outros formatos. Bom, já deixei outra folhinha em branco, porque a gente vai ter que fazer outra revisão, tá? Olha o que acontece. Assinale a frase em que o termo sublinhado indica posse. Na hora que eu olhei para isso aqui, eu já sabia algumas coisas, tá? Então eu comecei assim, ó, meu neto deu-me um beijo na face. Bom, deu-me um beijo na face, eu pensei assim, quem dá alguma coisa a alguém, tá? Só que nesse caso aqui, deu-me um beijo na face, deu um beijo na minha... Aqui, ó. Se eu pegar esse me, ele vai ter essa ideia aqui, ó. Vai ter essa ideia na minha face. Então, esse me que tá aqui, ó, já pegando a toada, ele é um adjunto adnominal para começo de conversa. E é igual na última questão que a gente fez. A FGV poderia ter perguntado dessa forma. Ele indica posse, não é objeto indireto. Parece, mas não é, tá? Ele deu um beijo na minha face. Esse me aqui tem um valor possessivo. E ela só foi sacana porque ela pegou o verbo dar, que normalmente é direto e indireto. Mas aqui, ó, deu alguma coisa onde? Na minha face. Neste caso, o verbo foi usado, inclusive, como VTD, o que é possível, tá? Então, tem algum problema nisso? Nenhum problema. Bom, primeira coisa que eu vou colocar aqui na nossa fichinha é que a gente tem o seguinte, os pronomes me, te, si, nos, vos. E as formas lhe e lhes, essas formas todas, podem indicar posse. Quando é que isso ocorre? Nesse caso, vai ter função de meu, seu, nosso, vosso. Em relação a um substantivo. Então, podem indicar posse, isso ocorre quando tem valor de meu, teu, seu, em relação ao substantivo. Neste caso, quando eles indicam posse, funcionam como adjunto adnominal. Então, nesse caso, vão ter uma função de adjunto adnominal. Bom, pensei nisso aqui, agora vou exemplificar, tá? Aqui, ó. Calou-me a boca com um beijo, já que a gente tá no beijo aí, ó. Calou-me a boca, calou o quê? Minha boca. Chamou-lhe a atenção o comportamento da moça. O comportamento da moça chamou sua
atenção. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, ajeitou-nos as cobertas antes de dormir. A mãe, né, vai lá, olha a coberta de todo mundo, né? Não tem jeito. Ajeitou-nos as cobertas, nossas cobertas, antes de dormir. Então, ajeitou-nos as cobertas antes de dormir, ajeitou nossas cobertas antes de dormir. Bom, gente, então já pensei aqui no que é posse, já sei que esses pronomes podem indicar posse. Isso ocorre quando eles possuem valor de meu, teu, seu, nosso, vosso, em relação a um dado substantivo. E já sei que nesses contextos eles vão desempenhar a função sintática de adjunto adnominal. Continuei pensando porque eu queria a resposta que era posse. Eu já achei, mas eu tenho que olhar as outras para especificar o que não é posse aqui, tá? O primo de Bernardo. Ô, Flávio, mas eu não posso pensar, o primo de Bernardo viajou para a Europa. Seu primo, eu não posso pensar o primo dele. Bom, gente, eu posso até substituir por um possessivo, tá? Mas nesse caso, o que eu estou fazendo não é posse, é especificando. O primo do Bernardo, eu tenho uma especificação. Então, isso daqui, ó, indica especificação. Eu estou delimitando quem? O termo em si não indica posse. O dedo de meu pai. Ah, eu também estou fazendo uma especificação. Quer dizer, não é o meu dedo, é o dedo do meu pai. Então, é outra especificação. Eu tenho uma delimitação de qual dedo? Os uniformes da Marinha é o tipo de uniforme. Porque se eu ficar pensando só assim, seu uniforme, eu vou achar que tudo é posse, tá? Acabou. Marido vendo perguntar se eu já acabei. Tipo de uniforme. Os pelos do cachorro. Também delimitação de quem que são os pelos. Podia ser os pelos do humano, do rapaz. Então, pelos de quem? Então, aqui, ó, meu neto deu-me um beijo, deu um beijo na minha face. É a única que tem realmente sentido de posse. Flávia, então eu tenho que ter cuidado para não achar que a especificação ou a delimitação tem sentido de posse. Exatamente. Porque senão você vai achar que tudo tem ideia de posse e não é o caso, tá? Então isso aqui, ó, tem que ficar bastante atento que cai muito na FGV também. Aí, modalização, menino pensando assim, ah não, Flávia, modalização, mas essa questão estava fácil. Modalização com grau de incerteza. Só que eu já deixei aqui uma fichinha para a gente fazer com os tipos de modelização. Costuma cair nome? Não costuma, mas seguro morreu de velho. Mas tipo de modelização cai, tá? Então, aqui, ó, a modelização é um recurso que a gente usa, né? É um recurso enunciativo para projetar. A gente vai dizer o seguinte: para projetar, como é que eu posso dizer? Aspectos semânticos dentro do discurso. Tem uma banca que chama Funcab, que ela também cobra isso pra caramba. Bom, vamos pegar as principais aqui. Modelização epistêmica, que foi a que cobrou na prova, tá? Então, o que é a modelização epistêmica? Se vale da possibilidade. A avaliação está dentro disso aqui, certeza versus incerteza. Aí eu tenho a deôntica. Não costuma cair nome. Pelo menos a FGV aqui, ela costuma cobrar o que tem a ver, tá? Então, aqui, obrigação e faculdade.
a avaliativa e a delimitadora, que já caiu na FGV também. Aí minha canetinha falou, não quero escrever. Então, explicando para vocês isso aqui com exemplos, que eu acho que exemplo é o que ajuda mais um aluno a entender, construir raciocínio dentro da dinâmica teórica, tá? Então, a epistêmica, ela vai trazer a ideia de certeza ou incerteza, essa dicotomia. Eu posso falar assim, ó, é certo, e posso falar assim, ó, possivelmente ele fará, possivelmente é por minha conta, tá? Possivelmente ele fará o teste. O que são os elementos aqui? Isso. Então, a FGV ela pode, inclusive, perguntar quais são esses elementos de modelização. Isso é super comum na sua banca. É mais comum ela perguntar o recurso do que o nome. Epistêmica, deôntica, não é comum cobrar o nome, tá? Mas vamos deixar o nome, porque não custa. Ela vai falar recurso modelizador e isso não vai fazer diferença. Baseie-se no princípio da obrigação ou da faculdade. Eu posso usar verbos aqui, ó. Ele tem de tomar remédio. Já vi cair na FGV com verbo. E ele pode tomar remédio. Então, eu tenho obrigação versus o quê? Faculdade, possibilidade. Avaliativa, infelizmente, ele agiu desse modo. Eu posso trocar para felizmente ele agiu desse modo, né? Delimitadora, que especifica tipo, grupo ou segmento. Então, quando eu falo delimitadora, eu estou pensando assim, ó, linguisticamente isso está correto. Quer dizer, na perspectiva o quê? Linguística. Eu posso usar um tempo também, ó. Hoje não se usa o termo índio. Gente, até na redação evita colocar, porque depois a banca tira, ponto. E não tem a ver com eu querer ou não querer. Não se recomenda o termo índio hoje. A gente usa indígena, tá? Ah, mas eu acho bobagem isso. Beleza, mas já foi até tema da redação essa questão do preciosismo linguístico, então a gente não vai entrar na discussão política. Nós vamos entrar no eu quero tomar posse. É isso que a gente vai fazer. Então, hoje não se usa o termo índio, evita, tá? Beleza. É igual portador de deficiência. Não é uma coisa que a pessoa possa tirar e colocar depois, né? Então, é pessoa com deficiência. Realmente prestar atenção nisso para evitar tomar um V lá e perder ponto em vocabulário que vai custar a vida. Então, não vamos fazer isso não. Bom, aí, já dito isso, já sabemos o que é modelização, a questão estava fácil, porque, ó, a frase que mostra certo grau de incerteza, que é um recurso de modelização. O incêndio foi causado por algum tipo de fagulha. Não tem incerteza. Sem dúvida, o futebol está perdendo o charme. Ó, esse aqui não é incerteza, tem modelização, mas essa é uma modelização asseverada, ela indica certeza. Tem modelização, mas essa modelização é certeza. A gente chama também de modelização asseverada. Quer dizer, tá afirmando. As crianças, segundo consta, isso aqui é de incerteza. Segundo consta, quer dizer, a informação vem de outra fonte, eu não consigo confirmar essa informação. Então, a incerteza é por causa do discurso polifônico. Então, aqui, ó, diz respeito à polifonia. Isso aqui também a FGV adora cobrar. O que é polifonia? A informação vem de outra fonte, eu não posso afirmar. Então, aqui, ó, a afirmação vem de outra fonte.
sem a confirmação. Ó. As crianças, segundo consta, jogam demais no celular. Quer dizer, eu não estou dizendo isso, porque se eu estivesse dizendo, eu diria assim, as crianças jogam demais no celular. Segundo consta, até onde dizem. Quer dizer, essa informação é de outra fonte. Então, a informação vem de outra fonte sem a confirmação do locutor. Ele não credencia essa informação. Então, segundo dizem, conforme atestam, isso tudo vai ser uma modalização de incerteza. Segundo consta, tudo isso aqui vai dizer que é uma modalização de incerteza. Encontram-se muitos turistas em Paris no verão. Bom, por eliminação, talvez você chegasse à resposta também, porque as outras, né, gente, elas estão mais marcando um discurso de certeza. Agora, o que a gente pode ter é perguntando onde é que tem um recurso modalizador. Aqui também tem, só que esse modalizador é de certeza, é asseverato, tá? Respirou, continuou pensando, então. Essa questão é de análise sintática e ela é muito boa. O que eu quero te explicar de antemão? Vamos imaginar que eu tivesse uma frase assim. Já deixei uma folhinha aqui para a gente imaginar uma frase. Vamos imaginar que eu tivesse assim. Ó. Se eu tivesse, ela chegou, verbo intransitivo, às 20 horas, adjunto adverbial de tempo. Se eu colocasse assim, ó, às 20 horas do dia 15 de março. Esse do dia 15 de março está se referindo a 20 horas. Aqui, ó, às 20 horas do dia 15 de março. Isso significa dizer que isso aqui tudo, ó, uma canetinha diferente. Isso aqui tudo é um sintagma com função de adjunto adverbial. Aqui dentro desse adjunto adverbial eu tenho um adjunto adnominal, que está especificando o substantivo horas. Diferente de eu fazer isso aqui, ó. Ela chegou às 20 horas. Aí eu precisaria de uma vírgula necessariamente, aqui, ó, no dia 15 de março. Semanticamente, os enunciados são bem próximos, mas olha o que acontece. Às 20 horas e no dia 15 de março, agora aqui, ó, ela chegou, tanto que eu posso trocar até a ordem, ó, ela chegou no dia 15 de março, às 20 horas. Posso, inclusive, inverter a ordem, porque esses termos agora, eles são independentes. Esse bonito aqui é um adjunto adverbial, desculpem. Esse termo aqui é um adjunto adverbial e esse termo também é um adjunto adverbial. Então, esses dois agora são independentes, tá? Então, ela chegou, continuo tendo sujeito, verbo intransitivo, só que aqui os dois termos são adjuntos adverbiais. O que eu quero te mostrar é que quando eu coloco esse do dia 15 de março, eu estou vinculando horas de que dia? Então, neste caso, eu tenho um adjunto ligado que ao nome. E é isso que aconteceu na nossa questão, dificultando aí o raciocínio do aluno. Ó, ela morreu às 7 horas da noite. Da noite está especificando horas, tá? Então, ela morreu nas 7 horas da noite. E aí, ó, noite de 25 de abril. Também está especificando isso aqui tudo. Esse termo inteiro é um adjunto adverbial. Esse termo inteiro. Dentro dele, eu tenho um núcleo, esse primeiro, depois esse. Aqui, ó, depois eu tenho abril, dia, ainda tem mais esse daqui, tá? Eu tenho 25 de, beleza. Dentro desse sintagma grandão, eu tenho vários adjuntos, o quê? Adnominais. Então, da noite de 25 vai ser um adjunto adnominal de noite.
especificou qual era a noite. Então, está se referindo ao nome. Refere-se ao nome. Logo, é adjunto adnominal. Então, ó, morreu de apoplexia fulminante. Não sei o que é isso não, tá, gente? Mas eu sei que é a causa da morte. É um adjunto adverbial de causa. Beleza? Aí depois, e quando se preparava a ir jogar a usual partida de Valtarete em casa. Então, ele foi jogar em casa. Onde iria, porque morreu, né? Jogar. Então, é um adjunto adverbial. Aqui, adjunto adverbial também de tempo. Então, ó, eu quero aqui tem função diferente das demais. Às 7 horas, adjunto adverbial de tempo. De 25 de abril, está especificando noite. Portanto, é adjunto adnominal de noite. Que noite que era essa? De apoplexia fulminante, adjunto adverbial de causa. E em casa de um desembargador, adjunto adverbial de lugar. Então, ó, essa questão ela é bem legal, porque ela está mostrando para você que eu tenho que observar os constituintes do sintagma. Resposta, letra B, de bom continuar estudando. E aí eu fiz essas duas frases, eu fiquei pensando num exemplo que eu pudesse te explicar isso melhor. Ó. Aqui os dois estão ligados a chegou. Chegou às 20 horas, no dia 15 de março. Inclusive, ó, podem ser intercambiados. Trocados, né? Intercambiados. Aqui não tem muito jeito, ó. Chegou do dia 15 de março às 20 horas, não faz muito sentido. Porque no caso do dia 15 de março, está se referindo a horas. Horas do dia 15 de março. 20 horas de que dia? E especificamente do dia 20 de março. E aí também a pontuação te ajuda a perceber essas relações morfossintáticas estabelecidas no trecho, tá? Então, era isso que a gente tinha para falar da questão número 6, letra B, de bom continuar estudando. Aí, eu tenho uma questão muito boa e muito caidora de com força mesmo, que eu faria por eliminação, beleza? Eu fiz essa questão que eu não estou nem convencida da ambiguidade, mas eu faria por eliminação. Vamos lá. A eliminação é um bom método. 2 jornais noticiaram um assalto com estruturas gramaticais diferentes. Os assaltantes atingiram alguns policiais. Atingiram. Voz ativa. É uma questão de voz muito comum na FGV. Alguns policiais foram atingidos pelos assaltantes na saída do banco. Eu tô vendo voz o quê? Passiva. Então, tá sofrendo a ação ali. Os assaltantes atingiram alguns policiais na saída do banco. Alguns policiais foram atingidos pelos assaltantes na saída do banco. Pode-se dizer corretamente nesse caso que as duas frases têm rigorosamente o mesmo sentido e o mesmo valor. Isso eu já sei que é falso. Porque existe uma teoria enunciativa que fala que a voz ativa e a voz passiva, apesar de serem equivalentes do ponto de vista informacional, quer dizer, elas vão dar a mesma notícia, tá? Elas têm um valor comunicativo diferente, porque o foco é diferente. Então, o foco é em quem sofreu a ação na passiva, e no caso da ativa, em quem praticou. Então, como o valor comunicativo sempre se altera. Então, eu sei isso aqui pela teoria mesmo. Apesar de serem estruturas equivalentes, porque numa prova do Sebrasp, por exemplo, eles vão sempre cobrar isso como equivalência e tal. São duas coisas diferentes. Passar da ativa para passiva são estruturas gramaticais, mas o valor comunicativo, um tem foco no agente e o outro tem foco no paciente. Então, são valores comunicativos diferentes. O valor comunicativo se altera. Então, essa daqui eu sabia que era falsa. Na primeira frase, os policiais praticam a ação.
Beleza? Isso é verdade. Enquanto na segunda sofrem, não, enquanto, aqui ó, os assaltantes praticam a ação. Então, os assaltantes praticam a ação. Enquanto na segunda, os policiais o quê? Sofrem a ação. Então, tá meio embolada, mas eu sei que ela tá errada. Na primeira, os assaltantes atingiram, eles é que praticaram a ação. E na segunda, os policiais sofreram a ação. Então, essa eu sei que tá erradíssima. Impossível. Na frase 2, há uma ambiguidade que não se encontra na frase 1 do jornal. Bom, eu tenho uma ambiguidade em alguns policiais foram atingidos pelos assaltantes na saída do banco. Pelos assaltantes, por causa deles, ou eles é o quê? Que atingiram. Posso pensar nisso, mas eu não consegui pensar, não. Eu consegui foi eliminar. As duas frases se encontram na passiva, só que em tipos diferentes. Não, uma está na voz ativa e a outra está na voz passiva analítica. Então, essa é eliminada. E a letra E é eliminável também, porque está falando assim, ó, a forma de voz passiva do jornal 2 pode ser substituída pela ativa. Atingiram-se alguns policiais. Quem atinge alguém, esse se é PA. Alguns policiais foram o quê? Atingidos. Então, isso daqui é uma forma de passiva sintética. Beleza? Então, eu sabia que essa estava falsa. Eu nem achei questão difícil, não, porque por eliminação, gramaticalmente falando, eu fiz fácil. Então, aqui, ó. Aqui é uma voz Alci piscando aqui para mim, né? Verbo transitivo direto. Então, gramaticalmente, foi fácil eliminar. Eu sabia aqui que o valor comunicativo de ativa e passiva não era idêntico, então foi fácil eliminar. Flávia, mas cadê a ambiguidade? Alguns policiais foram atingidos pelos assaltantes. Por causa deles ou eles atingiram? Não é muito comum a gente pensar que eles foram atingidos por causa deles, né? Foram atingidos pelos assaltantes, né? Por causa deles. Enfim, mas a gente vai, sofre, mas aceita. Então, dava para fazer essa questão por o quê? Eliminação. Então, dá para a gente pensar aí na ambiguidade, beleza? Então, posso pensar, é por causa deles, em função de alguma coisa que eles fizeram, e não que eles propriamente atiraram. Estou convencida dessa ambiguidade? Pouco, mas estou convencida de que as outras são falsas. Vida que segue. Isso acontece na FGV. E a eliminação é um critério muito bom para a gente fazer questão. Bom, aí estou numa questão que já é mais concreta. Por que ela é mais concreta? Porque é uma questão de pronome relativo. Em todas as opções, há presença de dois períodos. O modo de reescrevê-los de forma adequada em um só período, usando o pronome relativo. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é pronome relativo. Ó. A linguagem da qual... eu tenho pronome relativo. Beleza. Aí, ó, pode fazer pesquisa na biblioteca aonde é encontrada? Tenho. Os divertimentos contemporâneos que se distinguem, ok. Aí olhei, os homens pré-históricos pintavam e esculpiam há mais de 2 anos, cujas obras, ok. Entre as obras expostas, há muitos cérebres cuja exposição não é encontrada. Então todos têm. A primeira coisa que eu verifiquei foi isso. Por quê? Se uma já não tivesse, e há questões da FGV assim, eu já eliminaria aquela lá e não ia perder meu tempo analisando. Bom, a gente sabe que tem especificidades. Deixa eu colocar algumas especificidades aqui, ó. Cujo e variações indicam posse. Quem a gente usa para pessoa. Onde, lugar. E regência em. Aonde, lugar. E regência a. Então, eu tenho algumas particularidades que eu preciso dominar para fazer essa questão. E a outra particularidade que eu tenho que dominar é que usa-se preposição
antes do pronome relativo sempre que o termo posposto a ele exigir. Então, se o termo exigir, tem que usar a preposição. Então, ó, a linguagem é um fenômeno complexo. Seu estudo é posse, ó, estudo da linguagem. Eu já estou vendo aqui que é uma posse. Seu estudo foi objeto de numerosos trabalhos. A linguagem, aí tinha que ser assim, ó, de cujo estudo ou cujo estudo foi objeto de numerosos. Então já sei que aqui está errado. Estudo da linguagem, cujo estudo foi objeto, tinha que estar escrito assim, ó, a linguagem, cujo estudo foi objeto de numerosos, cujo objeto foi, cujo estudo mesmo, estudo da linguagem, tá? Foi objeto, tinha que estar cujo estudo. A linguagem, vou fazer a frase toda, que eu já me embolei na fala. A linguagem, cujo estudo foi objeto de numerosos trabalhos, não vai ter de aqui, né? O de já está dentro do cujo. Então, estudo o quê? Da linguagem. O estudo foi objeto de numerosos trabalhos, é um fenômeno complexo. A forma adequada de articular seria essa daqui, ó. A linguagem, cujo estudo foi objeto de numerosos trabalhos. Estudo da linguagem é um fenômeno complexo, tá? Podem se fazer pesquisas na Biblioteca Nacional. Aí é encontrada uma documentação inestimável. Aí quer dizer, na biblioteca, né? Só que é onde, nesse caso, não tem um A. Então, pode-se fazer pesquisas na Biblioteca Nacional, onde é encontrada, não tem esse A aqui, ó. Encontrada em, a regência em. Aqui é a ideia de lugar, beleza? Só que eu vou ter regência em, indicando um lugar fixo. Regência em. Então, é encontrada na biblioteca, não tem esse aonde. Depois eu tenho o seguinte, os divertimentos contemporâneos mostram características bem precisas. Eles, os divertimentos, tá? Se distinguem das festas de outrora. Então, os divertimentos contemporâneos mostram características bem precisas que se distinguem. Eles, os divertimentos. Qual que é o problema aqui? Ele retomou isso aqui, ó, características. Tinha que ser assim, ó. Hoje, você consegue perceber que esse ele está se relacionando a divertimentos? Essa daqui era maldade. Os divertimentos, eles, ó, que se distinguem. Esse que tem que se relacionar a divertimentos, tá? E aqui tá com características. Das festas de outrora. Mostram características bem precisas. Então, os divertimentos que se distinguem das festas de outroras, o problema é que aqui, ó, tá retomando características e não o quê? Divertimentos. Eu tinha que deslocar isso aqui para essa oração. Os divertimentos que se distinguem das festas de outrora mostram características bem precisas. Essa aqui era difícil, mas a prova também, né, gente? Salário, a gente corrigiu essa prova inteira já. Os homens pré-históricos pintavam e esculpiam há 20 mil anos atrás. Os museus expõem hoje as obras dos homens pré-históricos, as obras deles, suas obras. Só para você entender a posse. Só que a posse é em relação a homens históricos. Então, eu tenho que retomar isso aqui, ó, as obras deles. Igual aqui, ó.
cujo estudo de quem? Da linguagem. Então, eu tenho que pensar, obras de quem? Dos homens, beleza? Os homens pré-históricos, é isso aqui que eu tenho que retomar, pintavam e esculpiam há 20 mil anos atrás, cujas obras hoje são expostas. Não tem jeito, né, gente? Os homens pré-históricos, cujas obras hoje são expostas, porque o referente tem que estar aqui, ó. Então, obras de quem? Dos homens pré-históricos. Então, cujas obras hoje são expostas em museus ou nos museus, não tem problema. Só que a oração tem que ser aqui. O pronome relativo retoma um termo na sequência. Então, os homens cujas obras hoje são expostas em museus pintavam e esculpiam há 20 mil anos. O menino com saudade da FCC atrás. Então, ó, essa daqui tinha um problema de ordenação e de referente, tinha que ser divertimentos. E na frase reformulada, mudou o referente, tá? Ficar atento nisso. Essa daqui também tem um problema de ordenação. Os homens pré-históricos, eu preciso retomar isso, cujas obras, as obras desses homens, eu não posso afastar isso aqui, não. Então, os homens pré-históricos, cujas obras hoje são expostas em museus, pintavam e esculpiam há 20 mil anos atrás. Respirou e agora só pode ser a nossa resposta. E aí, peraí que o negócio fechou. E já estamos acabando. Letra E. Entre as obras expostas há algumas muito célebres. Então, algumas entre as obras. A exposição dessas obras, ó, posse delas não é encontrada nos sites. Entre as obras expostas dessas muito célebres, ó, algumas. Entre as obras expostas, há algumas muito célebres, cuja exposição dessas muito célebres não é encontrada nos sites. Então, é a nossa resposta. Dessas muito célebres. Dessas obras, das que são muito célebres, tá bom? Então, resposta letra E, tranquila. Não é uma questão simples, né? Porque vai envolver um conhecimento de pronome relativo mais sofisticado e de estruturação de frases, mas também não tem nada demais aqui, não. Bom, entre as opções abaixo, assinale aquela que forma aumentativa, de que a forma aumentativa sublinhada tem valor intensivo. Bom, gente, intensivo tem a ver com superlativo. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Ela. Eu vou colocar grandão. Quer dizer que ele é muito grande. Isso intensifica isso. Então, vou ter que pensar nessas possibilidades. Ó, durante o jogo, o atleta se mostrou um goleirão, um bom goleiro. Um bom goleiro ou um grande goleiro, mas não no sentido de tamanho, mas um bom goleiro. Um goleirão quer dizer um bom goleiro. Esse aqui tem valor qualificador. Tipo, ele é um paizão. É um ótimo pai. Então, tem um valor qualificador. O artista era visto como um pobretão. Pobretão, alguém muito pobre. Deve ser essa. Vai ser essa, mas só para você pensar. Alguém muito pobre. Isso aqui também cai direto. Então, pôs um xizinho. Foi um jogão, bom de se ver. Um grande jogo no sentido de aprazível. Jogo aprazível. Bom de se ver é qualificador.
Todos os convidados se dirigiram ao salão de festa, nem tá aumentativo, né? O salão de festa é o local mesmo. Aqui, ó, perdeu a noção de grau. É uma especificidade. Igual camisinha perdeu a noção de grau, de diminutivo. Deu um tropeção e caiu. Podia ser um tropeço e caiu, mas esse tropeção também é uma palavra que perdeu a noção de grau. O que são palavras que perderam a noção de grau? Tanto aumentativo quanto diminutivo, que a gente utiliza sem essa acepção de tamanho. Então, não é um grande tropeço aqui. Quando você fala tropeção, quer dizer um trupicão ali no chão, né? Tropeçou no chão. Então, nesse caso aqui, a nossa resposta, letra B, de bom continuar estudando. Essa questão é de carga semântica. Nós vamos ver isso mais vezes, tá? Ah, Flávia, no meu curso de teoria, onde é que eu acho isso? Em carga semântica de aumentativo. Eu tenho certeza de que trabalhei isso na parte de teoria da FGV, tá? Tudo que a gente tá falando aqui eu trabalhei. Só que na parte de teoria aqui a gente está revisando. Bom, última. Assinale a opção que apresenta a frase em que o vocábulo mais tem valor de quantidade e não de intensidade. Para ter valor de quantidade, refere-se ao substantivo. Isso aqui também a gente trabalha a exaustão. Na aula de noções de classes gramaticais, eu faço isso aqui 1000 vezes. Deixa eu só te lembrar aqui, ó. Isso vale para várias palavras. Mais, menos, muito, pouco, bastante. Todas essas e outras ainda. Mas aqui, ó, se tiver um valor de intensidade, vai se referir a quem, gente? Refere-se ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. Vou pegar o mais, que é a nossa estrela da noite, tá? Então, aqui, ó, acordou mais cedo. É o tanto de cedo, cedíssimo. Comeu muito. É o tanto que comeu, tá modificando o verbo. Estava mais calma, calmíssima. Aqui, ó, só para a gente entender, eu coloquei modificando o advérbio, modificando o verbo e modificando o adjetivo. Agora, saiu mais vezes. Mais vezes, outras vezes. Então, é no sentido de outras vezes. É quantidade, porque isso aqui é substantivo. E isso aqui é pronome indefinido. Então, vai ter valor de pronome indefinido. Aqui vai ter um valor de quantidade, porque aqui é advérbio, tá? E aqui vai ter um valor de quantidade. E aí, refere-se ao substantivo. Tem tio que não, ao substantivo. E aí vai ser um pronome indefinido. Isso aqui despenca, gente, despenca mesmo. Que é muito caidor de com força mesmo na linda donzela FGV. É donzela, porque ela vai ficar solteira, né, gente? Não vai querer casar com um trem desse. Então, não vai ter jeito, não. Tá pior que a dona Baratinha. Pronome indefinido e advérbio. Então, FGV. Desprezada por muitos. Só quem gosta de sofrer, né, vai aqui. Então, vamos lá. Só que a gente tem que sofrer, não temos opção. Então, ó. Nada mais, nada agrava mais, agravar, a pobreza do que a mania de parecer rico.
Aqui, ó, é um comparativo. Nada agrava mais a pobreza do que a mania de parecer rico. Se é um comparativo, a noção é de intensidade. Aqui, ó, tem um do que. Então, nada agrava mais, é agravar mais. Está se referindo ao verbo. Nada mostra mais covardia que a riqueza. Tá. Agora, olha que maldade. Nada mais mostra mais covardia. Que aqui tem um artigo. Se eu falasse assim, ó, nada mostra mais pobreza, seria uma quantidade maior de pobreza. Aqui, ó, quantidade maior de covardia. Aqui, ó, nada agrava mais a pobreza. Então, a pobreza não é mais agravada do que a mania de parecer rico. Agora, nada mostra mais covardia. Esse mais está ligado aqui, ó. E covardia é substantivo. Então, esse mais é o que a gente está procurando, é um pronome indefinido. A FGV não afrouxa, não. Agora, olha como é que é diferente. Esse artigo aqui, ele está ajudando a gente a perceber isso aqui, ó. Nada agrava mais a pobreza. Tem a ver com agravar a pobreza. Agora, vamos supor que eu tivesse assim, ó, nada mostra mais pobreza. Quer dizer, uma quantidade de pobreza. Se tivesse assim, sem artigo, tá vendo? Os homens mais respeitáveis, adjetivo. Então, tá modificando adjetivo, vai ser advérbio. Aqui também, advérbio. Vale mais vida de pobre sob o abrigo de teto de tábua do que alimentos finos em casa alheia. Então, vale mais vida de pobre. A vida de pobre vale mais. Aqui, né, apesar de não ter o artigo, você está vendo que é a vida do pobre, que não tem jeito de ser quantidade, é uma vida, né? A vida de pobre é porque não tem quantidade aqui. Sob o abrigo. Então, a vida do pobre vale mais. Então, é o tanto que ela vale. O que mais ajuda é essa referência aqui. Valor de quantidade, pronome indefinido, refere-se ao substantivo. Valor de intensidade refere-se a verbo, adjetivo ou outro advérbio. E o que a gente precisa fazer é ler bem, né? Nada agrava mais a pobreza do que a mania de parecer rico. Então, nesse comparativo, mais é o tanto que agrava. Nada mostra mais covardia que a riqueza. Nada mostra uma quantidade maior de covardia ou uma noção maior de covardia que a riqueza. O artigo aqui te ajuda, né, a perceber essa nuance aqui, ó. Nada mostra mais covardia, uma quantidade de covardia. Os homens mais respeitáveis. Então, aqui está se referindo ao adjetivo, ficou mais fácil. Vale mais, é o tanto que vale. Vale mais vida de pobre sob o abrigo de teto de tábua do que alimentos. Observe um negocinho aqui também, ó, que aqui tá sem artigo e aqui também, ó, vale mais que alimentos. Agora, no caso aqui, ó, você tem um artigo aqui, a riqueza. Aqui você tem um artigo, a mania. Aqui você tem um artigo, a pobreza, tá vendo? Estabelecendo um paralelismo. Vou tentar te mostrar aqui, ó. A pobreza casando com a mania, beleza? Aqui, vida de pobre sem artigo, com alimentos finos, ambos sem o quê? Artigos. Homens mais respeitáveis não faz diferença. Agora, aqui, ó, você tem um determinante, vou colocar em verde, a riqueza e mais covardia. Esse mais é o determinante.
que é um pronome indefinido, casando com esse artigo aqui, ó. Mais covardia, a riqueza. Então, nada mostra mais covardia, pronome indefinido, que a riqueza, de modo que a nossa resposta a essa questão vai ser a letra B, de bom estudar para a FGV. Gente, e nessa lista final, essa pequena lista com 100 questões, claro que eu estou escolhendo as questões mais polêmicas, as mais difíceis, porque, por exemplo, de questão de mais, com essa palavra mais, a FGV tem várias fáceis. E aí aqui o nosso objetivo é fazer as piores, os piores cenários. A mesma coisa de adjetivo, ela tem várias, só que essas duas que eu peguei são as mais melindrosas, porque não fica tão nítido o limite, por exemplo, de qualidade, característica. Então o objetivo não é trazer o mais fácil, nem é o mais fácil de explicar, mas aquilo que realmente você vai encontrar na prova, ou pode encontrar, principalmente nos concursos, vamos dizer assim, com uma linha de corte mais alta, que você pode encontrar, de modo que você se sinta mais confortável no dia da prova. Esse que é o objetivo, tá? Então, ao longo dessa reta final, nós vamos sofrer com as piores questões da FGV, mas vamos revisar com elas, vamos aprender o raciocínio da banca a partir delas. É para isso que a gente está aqui.